Oi, gente, tudo bem? Esse sou eu, esse é meu pai. Hoje a gente vai falar das 7 trombetas, como vocês podem ver. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscrevam no canal. Agora vocês vão ouvir meu pai e eu vou ficar bem aqui do lado dele. Tchau! Fala pra eles, Arthur, o que nós vamos fazer quando eu chegar em 100 inscritos? A gente vai dar um vídeo de agradecimento para vocês quando tiver 100 inscritos. Tchau, gente! Agora ouvem meu pai. Olha aí, pessoal, meu filho queria muito fazer essa cabecinha do vídeo com vocês aqui. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal. Obrigado a cada um que tem compartilhado essas mensagens com outras pessoas. E eu peço que Deus abençoe muito vocês, viu? Muito. E que essa palavra, esse estudo simples possa chegar no coração das pessoas que precisam e que ajude tanto a mim quanto a vocês a aumentar a nossa fé, tá bom? Vamos para o vídeo. Deus abençoe. No vídeo anterior nós falamos aqui sobre os 7 selos de Apocalipse e hoje, propriamente dito, nós vamos falar sobre o 7º selo, que foi o selo que faltou, ok? E nós já descobrimos lá atrás que o anticristo é o primeiro selo e durante o seu período na Terra, durante o seu reinado mentiroso, vamos dizer assim, os 3 primeiros anos vai ser de vento e popa, né? Tudo tranquilo, tudo funcionando maravilhosamente bem, enganando todo mundo que não conhece as Escrituras ou que, porventura, não crê em Cristo. E a Bíblia fala que ele vai, no meio do processo desses 7 anos de acordo, no meio desse processo ele vai quebrar o acordo e aí vai vir todos os flagelos que estão destinados no livro de Apocalipse. O cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, o clamor dos santos, o sexto selo, o abalo cósmico e por aí, ok? Então, hoje nós vamos começar a encaixar as trombetas, porque as trombetas fazem parte dos selos, como eu falei. Vamos juntos. É um privilégio para mim poder fazer esse trabalho e conto com você para me ajudar a divulgá-lo, tá bom? Deus abençoe. Agora vamos lá. O segundo cavaleiro, guerra. Aí você vai falar, mas como assim, pastor? Eu vou explicar. Apocalipse 6 vai dizer: Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouviu dizer: Venha, e saiu um cavalo que era vermelho. O cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra sobre a terra, a fim de que os homens matassem uns aos outros. Ele recebeu uma grande espada. Então vem, logo depois do anticristo, assim que ele quebra o acordo, começam-se as guerras. Tá? E como que a gente vai encaixar as trombetas? Você está vendo aí que eu deixei as imagenzinhas de trombeta. A primeira coisa, o que financia a guerra? O que financia a guerra é dinheiro. Tá? Os países financiam guerra por dinheiro, com dinheiro. Tá? E na sequência disso, algumas coisas vão acontecer. O cavalo vermelho representa fogo, guerra e sangue. E ao seu cavaleiro foi dada uma espada para ele fazer guerra. Mas além do selo aberto referente ao cavalo vermelho, nesse mesmo período toca 2 trombetas. Aí você fala, não, mas as trombetas são outra coisa. Não pode ser outra coisa, querido. Porque o 6º selo, que nós vamos falar daqui a pouco, ele representa o fim, a volta de Cristo. Então, as trombetas têm que casar com o que a gente está falando, ok? Mas a gente vai chegar lá juntos. Vamos lá. Nesse mesmo período, vai tocar as 2 primeiras trombetas de Apocalipse 8. E o que essas trombetas falam? Vamos lá. Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo, fogo misturado com sangue. Lembra que o primeiro cavaleiro representa sangue, guerra e fogo? Então, foram atirados à terra, então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a árvore foi queimada.
Toda árvore verde foi queimada. As guerras danificaram a natureza. As terras ficaram devastadas. E casa perfeitamente com o primeiro cavaleiro. Ok? O primeiro cavaleiro representa a guerra. Representa sangue e representa fogo. Aí vai tocar a segunda trombeta, junto com o segundo cavaleiro lá, o cavaleiro vermelho. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu, e a terça parte das criaturas do mar foi destruída, e a terça parte das embarcações também. Imagina, querido, um cavalo que vem fazendo guerra, que tem poder para matar milhões. Na sequência dele vem a primeira trombeta, que a guerra vai devastar todas as terras. Como eu falei no outro vídeo, uma bomba atômica, uma bomba derrubada num solo, acaba com a possibilidade do solo de plantar, de colher. E aí a segunda trombeta traz isso também. Só que agora cai uma grande montanha em chamas, atirada no mar, e transforma o mar em sangue. E morre a terça parte das criaturas. Sabe aqueles peixinhos que a gente gosta de comer? Infelizmente vão morrer. Infelizmente vão morrer. Fora que vai destruir as embarcações. Isso vai atrelar em outro cavalo na frente aí, que você já vai ver, que eu vou falar para você. Então, esse primeiro cavaleiro vem acompanhado dessas duas primeiras trombetas, tá? As coisas acontecem de forma cronológica e simultânea. Ela não vai acontecer, vai passar todos os cavaleiros e depois vai começar as trombetas. Não, porque senão não dá para dizer que no sexto selo a Bíblia fala que Jesus volta. Entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar. O terceiro selo, a fome. Junto com a fome, vem mais duas trombetas. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer, vem e vê. Ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, eis um cavalo preto. Com ele estava uma balança, estava sentado e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevadas por um dinheiro. Mas por que isso? Por quê? Porque esse cavalo, ele representa a representação da balança na mão dele é porque ele vai calcular preço e imagina um mundo em guerra, quanto não vai custar os alimentos, como eu falei no vídeo anterior. Depois você dá uma olhadinha aí. Os alimentos vão estar muito caros, a inflação vai estar alta. Por quê? Porque não vai ter como produzir. Sabe esse monte de trigo que é produzido, um monte de grãos que é produzido, a produção vai ser comprometida. Por quê? Porque não vai ter solo. O único solo que vai ter é o solo que vai estar destinado para o azeite e o vinho. E aí vai ser plantado pouca coisa, querido. Infelizmente. E como eu disse, as duas trombetas vão tocar junto com esse cavalo, com o cavalo da fome. Vamos lá. Apocalipse 8, versículo 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como tocha caiu do céu, sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. Muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se transformaram amargas. Olha só, ele representa a fome, não tem o cavaleiro preto representa a fome. A terceira trombeta toca, tá? Cai uma rocha do céu e danifica as águas. Lá, as duas outras trombetas que nós já conversamos, vai danificar também o solo. Então, nessa terceira trombeta, morrem as pessoas envenenadas ou morrem de sede, porque não vai ter água para todo mundo, entendeu? E, infelizmente, é o que o cavalo preto representa. Ele representa a fome.
As trombetas tocam simultaneamente e os campos já estão danificados pelas explosões que aconteceram lá no segundo cavalo, no cavalo vermelho. O campo está danificado pela radioatividade, está danificado pelo granizo que caiu com a primeira e a segunda trombeta, queimou a terça parte das árvores e tudo que tinha, tudo foi queimado. Então, a guerra, quando acontece, infelizmente, ela traz consequências. Mas imagina, além da guerra, situações que a gente não pode nem... É difícil até de imaginar, porque é um caos completo. Eu penso assim, além de um mundo em guerra, ainda abalos na natureza, caindo asteroide, caindo rocha, pegando fogo. Isso aqui talvez pode ser um vulcão entrando em erupção, a gente não sabe. Mas infelizmente a Terra já está clamando, né? A Bíblia mesmo fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então hoje a Terra já clama. E sabemos que a terra já não produz como produzia anteriormente. Desde o tempo que Caim matou Abel, Deus falou assim, ó, maldita é a terra, porque você derrubou o sangue do teu irmão. Quer dizer, então a terra... E aí ele fala, ela não vai produzir fruto como ela produzia. Porque se você for ver lá quando Josué vai com os espias, eles trazem cachos de uva gigante. Falam que os gigantes, precisa de gigante para carregar caixa de uva. Por quê? Porque tinha pouco sangue derramado na terra. Agora imagina hoje, com um tanto de homicídio que acontece. Eu tenho plena certeza de que Deus não está nada satisfeito. Porque não é para o homem matar o homem. Lembra lá do 5º mandamento? Não matarás? A questão é que o não matarás passa por várias coisas, meu irmão. Você pode matar só com tiro, você pode matar em guerra, mas você pode matar com palavras, você pode matar com atitude. Tem muita coisa dentro daquele versículo, não matarás. Mas vamos voltar para cá. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem, e uma terça parte do dia e também da noite ficassem sem luz. Então vi uma águia voando pelo meio do céu e dizia com alta voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das outras 3 trombetas que ainda vão tocar. Olha o que ele fala aqui. As águas estão danificadas, as guerras já aconteceram, o solo está danificado e agora vai faltar luz. O que isso representa, meu irmão? Vai faltar luz solar. Países que não têm muita luz solar não conseguem plantar naturalmente, porque para plantar e colher você precisa da luz solar. Aí então logo a luz solar vai diminuindo, sei lá, o dia vai passar a ficar iluminado, sei lá, 3, 4, 5 horas, e o restante, e depois tudo noite, não vai ter plantação que resista, porque quando você planta, você precisa da luz solar para germinar o que você plantou, entende? A luz solar faz com que a germinação ocorra mais rápido. Eu acho que é a germinação que fala, se eu errei, me perdoe, tá? Mas eu acho que é germinação. A luz solar faz com que a germinação seja mais rápida. Só que aqui já está dizendo. A terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que escurecessem. Uma terça parte do dia. Então o dia tem 24 horas, 8 horas desse dia, sei lá, 9 horas desse dia não vai ter luz. Entendeu? Vai ficar muito tempo escuro. Eu não fiz a conta aqui, mas eu estou chutando. Muito tempo escuro. Agora vamos para o próximo cavalo e para as próximas trombetas. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui no próximo cavalo. Cavalo da morte, cavalo amarelo. E o que esse cavalo representa? Aliás, só concluindo, vou voltar um pouquinho aqui.
e falar com você. Além da dificuldade de não ter sol lá na terceira e quarta trombeta, nós vamos ter também algumas dificuldades para levar alimento. O pouco alimento que tiver, hoje a alimentação é feita por navios. Lembra que os mares vão estar danificados? Que 1/3 das navegações vão ser destruídas, seja por guerra, seja pelo, 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 pelo objeto que cai do céu, não importa, vai ser destruído. Então vai ter poucos navios para transporte de alimento e suprimentos diversos. Mas agora vamos aqui falar do o cavalo amarelo, né? O cavalo amarelo que no grego tá como verde pálido quando eu busquei, né? A fome, a mortandade já vai estar muito grande. E a Bíblia fala que esse cavalo amarelo vai destruir ainda mais. E junto com ele vem trombeta também, vem a quinta e a sexta trombeta. Vamos dar uma olhada. Eu vou pegar esse que está sublinhado em amarelo. E olhei e vi, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Vamos lá, vai estar faltando alimento para as pessoas, porque os campos vão estar devastados. As águas vão estar danificadas. As embarcações estarão destruídas. Então vai faltar comida para os homens e também vai faltar comida para as feras da terra. O leão, o urso, todos vão estar passando fome. É complexo, mas vai atingir. O que eu creio que não vai faltar é para aqueles que Deus protege, para os cristãos, para os que têm aliança com Ele. Porque no cavalo anterior a gente vê, não danifique o azeite e o vinho. O que é isso? Um pedaço do campo específico para não ser danificado. E esse cavalo amarelo, ele vai trazer com ele a morte e o inferno, porque a morte e o inferno seguem. E foi-lhe dado poder para matar com a espada. A espada de quem? Do cavalo vermelho. A fome de quem? Do cavalo preto. E a peste de quem? Do cavalo amarelo. Você está vendo que tudo está continuando? Está continuando, irmão. Está continuando. Vou repetir para você. O cavalo vermelho tem uma espada na mão. O cavalo preto, tá? O cavalo preto representa a fome. Então a espada está matando ainda, a fome está matando e agora o cavalo amarelo traz a peste, tá? Fora que ele está no encalço dos outros 2 cavalos que estão trabalhando, infelizmente. Mas é o que a Bíblia nos mostra, tá? E ele vai matar com doença. O cavalo vermelho e o cavalo amarelo já vão ter feito mortes em grande escala, tá? O cavalo vermelho e o cavalo preto, perdão, já vão ter feito mortes em grande escala. Aí agora vem o cavalo amarelo. E isso aí eu vejo que tem muita sincronia com o que Jesus falou no seu Sermão da Montanha lá. Porque ele fala que esse tempo é o tempo da tribulação como nunca antes vista. Jesus fala isso. Só que aqui vai tocar também outra trombeta. Outras trombetas, né? Vamos lá. Aqui toca a quinta e a sexta trombeta. Tocam em reflexo do cavalo da morte e do inferno. Ó, e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caindo do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o mar escureceram com a fumaça da saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra.
E lhe foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Também foi-lhe permitido que não foi-lhe permitido que os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos é semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles haviam como coroas, parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e dentes como dentes de leão. Tinham couraça como couraças de ferro, o barulho das suas asas faziam com barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como de escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano nas pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles um anjo do abismo, cujo nome é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois desses ainda vem 2 ais. Olha o que Apocalipse está dizendo aqui. Olha aí, meu irmão. Todas as dificuldades, todas olha, é difícil de expressar, porque fome, guerra, peste. O cavalo amarelo tem a chave da morte e do inferno. Da onde sai esse bicho aqui, né? Vamos dizer assim, da onde sai esses gafanhotos gigantes? A quinta trombeta, ela fala: cai uma grande estrela, abre o poço do abismo. Da onde eles saem? Eles saem do inferno, que está atrelado ao cavalo amarelo. De lá saem gafanhotos. Esses gafanhotos podem ser também com força, tem picada de escorpião. Minha mãe uma vez me contou que quando ela era novinha, ela tomou uma picada de escorpião. Meu avô falou para ela: olha, não vai ali, não vai ali. Ela foi, mexeu lá numa pedra e um escorpião picou ela. E ela falou que ela queimou em febre. Meu avô ficou desesperado. E sabe o que acontece, meu irmão? Dependendo do escorpião que você toma picada, se você não for tratado, você pode morrer. A verdade é essa. Você pode morrer. Mas olha o que ele fala. Que as pessoas vão ser atormentadas por esses bichos e não vão morrer. Vão ficar 5 meses agonizando sem a morte. Não vão alcançar a morte. Vão desejar a morte e não vão alcançar. Serão atormentados, mas não encontrarão a morte. Isso ocorre contra aqueles que não têm o selo de Deus nas suas vidas. O que é esse selo, meu irmão? Por isso que eu falo, quando a gente fala, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, será mesmo que vai? Será mesmo que vai? Depois desse vídeo aqui, eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser sobre o arrebatamento. Eu vou falar no próximo vídeo, depois desse, sobre o arrebatamento. O que na minha visão, eu acho que se enquadra melhor, tá? Não quero aqui falar que a outra visão está errada, nada disso. Eu vou falar o que a Bíblia mostra que é mais coerente, tá? No próximo vídeo, nós vamos ter aqui o arrebatamento, tá bom? E depois eu vou encaixar, porque eu ainda vou ter que encaixar, porque você vai falar, mas agora vem as trombetas, cadê os flagelos? Depois nós vamos encaixar os flagelos, tá bom? Vamos lá juntos. Esses gafanhotos saem do abismo. E na sequência vai tocar
a sexta trombeta. O que é essa sexta trombeta? João ele fala que o sexto anjo tocou a trombeta, ele ouviu e ele viu o número, porque o anjo foi e soltou. A Bíblia fala que, depois você lê aí, Apocalipse 9, 13 ao 21, ele fala que Deus soltou, deu ordem para um anjo para soltar 4 anjos que estão presos, amarrados, junto ao rio Eufrates. Um exército, e esses anjos vão capitanear um exército de 200 milhões. De 200 milhões em uma cavalaria, que provém do abismo mesmo. Eles vão sair do abismo. Eles cheiram enxofre, você vai ler lá, depois lê Apocalipse 9, do 13 até o 21. Eles cheiram enxofre, saem fumaça da boca deles. Porque esses anjos, que são anjos caídos, eles estão preparados para esse dia, para essa hora, para esse momento. Eles estão preparados para isso. E eles têm autoridade para matar a terça parte da humanidade. E aqui é a última advertência que Deus dá para aqueles que ainda não creem. Porque depois dessa sexta trombeta, aí nós vamos entrar na parte final, que é o advento que Paulo escreveu. Em 1 Coríntios 15, do versículo 49 em diante. Você pode ler lá. Aqui Deus vai estar dando a última oportunidade para que eles se arrependam. E o arrependimento vai acontecer para aqueles que conseguirem alcançar esse arrependimento. Porque vai ter gente dentro da grande tribulação que não vai se arrepender. Não vai se arrepender dos roubos, não vai se arrepender dos erros, das feitiçarias, dos homicídios, dos furtos. Não vão se arrepender. Não vão. Não vão se arrepender de pecado sexual. Não vão se arrepender. Não vão. Tem gente que não vai. Infelizmente não vai. Mas aqueles que estiverem ouvindo, aqueles que buscarem em Cristo o conhecimento, vão alcançar salvação. Aí aqui nós vamos para o próximo e último advento, né? O sexto selo, que a gente já falou no vídeo anterior, e a sétima trombeta, falta ela. Vamos lá. Aqui está o quinto selo que eu falei no vídeo anterior, os mártires. Você pode dar uma olhadinha no vídeo que eu estou deixando aí. Eu estou deixando uma playlist para vocês. Mas vamos finalizar aqui. O sexto selo é um grande abalo nos céus e na terra. Esse é o sexto selo. Ele casa perfeitamente com a sétima trombeta. Olha aqui o que eu sublinhei aqui para vocês em azul. Ó, eu vou ler um pouquinho acima. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é visto que o grande dia da sua ira, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Vamos ver o que fala o sétimo selo, a sétima trombeta? Vamos lá. O silêncio do céu, a sétima trombeta. Você leu o que eu te falei aí de Apocalipse, o sexto selo. Agora vamos ver se se encaixa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha o sétimo selo. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu lugar com poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Lembra eles correndo para os montes, se escondendo no sexto selo? Olha aqui, ó, a sétima trombeta. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados, os mortos para se dar
o galardão aos seus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir o que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granito. Lembra o sexto selo? Os homens correndo, falando, agora vem, ele vem julgar, ele vem julgar. A sétima trombeta vem na sequência do sexto selo. O silêncio no tribunal do julgamento de Deus. Aí você pode falar, pastor, mas e o milênio? Milênio depois a gente fala. Aí você pode falar, pastor, mas onde está o milênio? Nós vamos falar do milênio. Vai chegar o tempo de falar do milênio. Mas aqui Deus já está julgando esses homens, os que não se converteram. O sétimo selo são as trombetas. E não tem trombeta depois dos selos. Porque no sexto selo, eu acredito que entre o quarto e o sexto selo, eu acredito, vai ser o período que Jesus vai voltar. Tá? E depois que Jesus voltar, não toca mais trombeta, porque o mundo já acabou. Aí já vai ser julgamento, já vai ser outra coisa. Apocalipse 11, versículo 15, você vai ver lá, que é aqui que eu estou te mostrando. Ele toca a trombeta, ouve barulho no céu, e é casado com o sexto selo. Aí vamos dar uma conferida no que Paulo falou. Paulo falou um negócio bem legal. Vou pegar minha Bíblia aqui. Olha o que Paulo falou. Apocalipse 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando, nem todos vão dormir. Quer dizer, nem todos vão morrer. Todos vão ser transformados. Tá? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro. Qual que é a última trombeta? A sétima. Ok? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, tá? Incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão. Ok? Então fica aí, meu amado. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o arrebatamento. Tá bom? Eu desejo que Deus abençoe você. Eu desejo que o dia e a hora nós não vamos saber, né? Nem Jesus falou. Mas a gente tem evidências dentro das Escrituras. Mas independente disso, vigilância sempre. Porque o dia pode ser hoje, pode ser amanhã. Pode ser, não? É que a Bíblia mostra uma lógica. Mas quando Deus fala para a gente ser vigilante, porque Jesus falou para a gente ser vigilante, é para a gente estar preparado. Se for amanhã, estamos preparados. Se for de fato, como a Bíblia mostra, no meio dessa tribulação, estaremos preparados. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Obrigado para você que chegou até aqui. E que Jesus Cristo reine absoluto na sua vida sempre. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Um abraço grande. E me ajude aí, se você puder, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você puder, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você puder passar para alguém, para a pessoa se inscrever também, eu agradeço. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.